Gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre o produto, agradeço a todos vocês. Claro. O Osmo, ele pode atender todos os corais? Boa pergunta. O Osmo, ele é mais voltado para corais filtrantes. Por exemplo, ele é criado especificamente mais para Goniopora e Alveopora. Gorgônia, entendeu? Porque ele contém uma grande quantidade de manganês. E o manganês é um microelemento que é rapidamente oxidado no aquário marinho. Muito. Tipo assim, você dosa hoje e amanhã não vai ter. Você faz um ICP amanhã, você já vai dar com ele quase zerado. Ele só vai aparecer no ICP se ele tiver tóxico no teu aquário, de tão alto. O que é muito difícil. Vai embora muito rápido. Ao contrário de iodo, por exemplo, estrôncio, que é cumulativo. Pode te dar problema. Ele também... Ele é oxidado, é química de água. Então, assim, o coral vai aproveitar o manganês disponível na coluna d'água, ok. Amanhã ele já não vai aproveitar porque não vai ter mais. Por isso que o Osmo é legal usar diariamente. Tridacna é importante para... usa também. É filtrante, ela é importante para ela também. Uma gota já é o suficiente, né? Parece que não é de jeito nenhum, né? Uma gota para cada 100 litros. Ele é extremamente concentrado. Claro que o Osmo, diferente dos outros produtos que é de uma gota para cada 100 litros, ele é bom você usar diariamente. Tanto é que a gente colocou também agora no mercado, que o pessoal pediu, era uma coisa que eu não ia fazer, mas o pessoal pediu muito, é o manganês puro. Com um negócio para dosador ainda, porque a pessoa falou, não, eu quero dosar todos os dias 1 ml. O cara vai lá, engata lá e fica 1 ml, entendeu? E vai ter? Já tem. Como é que chama? Manganês. Bem criativo. Bem criativo o nome. Hã? O manganês eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar de cabeça. Eu vou chutar. Mas deve ter aí. Mas é um manganês puro, que você não precisa agitar. Entendeu? Na verdade, esses produtos que foram lançados agora há pouco, que é para uso em dosadora, que ele já vem até com a mangueirinha, tudo certinho, ele não precisa de agitar nem de refrigeração. Então você pode deixar ali, engatar e esquecer. Entendeu? E aí o manganês é muito importante para esse tipo de coral, que hoje em dia é uma febre, né? Goniopora, Alveopora, o pessoal gosta bastante. E aí, infelizmente, elas sentem muito quando tem falta desse mineral. Tá? O Balin Barraque tem todos os microelementos? Boa pergunta. Isso é importante falar. O Balin da Barraque ele foi criado exatamente para fazer a composição da água marinha. Então, o Balin da Barraque, eu sempre falo, ele nunca foi criado para vender matéria-prima. Então, ele não é cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio e sulfato de magnésio. Não, ele é uma formulação, composto disso aí também, mas também de todos os elementos traços de tudo que contém na água marinha. Então você faz ali uma grande porcentagem da água marinha, que é importantíssimo para você ter vários tipos. Aqui, né, o caso dos corais desovando, né? Tem a ver com os elementos traços? Tem a ver com equilíbrio, né? Tem a ver com equilíbrio, tem a ver com hormônio. Tem a ver com o hormônio que a gente conhece como estrogênio. Tem a ver com isso, a ovulação de coral. Então tem a ver, inclusive, com o ciclo lunar. Então, assim, é uma coisa que vai muito mais além, né? Mas que nesse Balin que a gente faz tem tudo isso aí. Tem todos os elementos traços, sim, que não tem segredo nenhum, tá? Tipo assim, se tem desse aqui... A não ser que a pessoa... Tem 2 tipos de Balin, né, que eu falo no mercado. Tem o Balin que é matéria-prima, e não estou condenando por isso. Tem quem goste, que é isso aí, às vezes até faz em casa. E tem a formulação Balin, que é diferente, uma coisa mais formulada para o trabalho ficar para quem fabrica e não para o aquarista. E ele só tem líquido, né? Não tem... Só líquido, só líquido. Quanto uma colônia de zoanos, ele também se alimenta do Osmo, no caso? Para zoantos é legal também. Zoantos ele gosta meio de tudo, vamos falar assim. Mas daí muita gente também fala, zoantos gosta de água suja. Não é bem assim também, entendeu? Porque muita gente confunde os zoantos que aparecem aqui na costa brasileira, então não é bem assim. Então é água limpa, claro, mas com alimentação. Para zoantos eu sempre recomendo o VIT-C, que é um produto que foi criado especificamente para criar para zoantos, né? Bastante. E o VIT-OX também, que é antioxidante para zoantos. Já é uma coisa bem legal focada em zoantos. A posição de zoantos no aquário é difícil mesmo, porque é aquela coisa, tem 500 mil espécies, né? E você, o que eu posso dar de dica é que palitoa mais para escuro e zoantos mais para luminosidade de alta intensidade.
entendeu? Claro que assim, não sombra, mas digo assim, menos par, vamos falar menos par para paletô, mais par para zoantes, né? E isso acontece na natureza. Você vai mergulhar, por exemplo, não precisa nem ir para fora, você vai em Porto de Galinhas. Você mergulha lá em Porto de Galinhas, você vai ver que você de snorkel, tá? Você não precisa nem... Tem lá as rochas, o Recife, né? Então tem as rochas grandes ali, com uma floresta de zoantes e paletô. Você vê claramente aonde tem a crista ali da rocha, o topo da rocha, cheio de zoantes. Onde elas se encontram, faz uma concavidade, né? E aí você vai naquela concavidade, tá cheio de paletô lá embaixo, que tá meio quase na sombra, sabe? Então você vê isso aí, que é uma coisa que a gente tem dificuldade no aquário, mas que acontece na natureza também, entendeu? Sobre o aminoácido, quando a gente dosa, seria como se fosse um suplemento a mais, que ele não encontra no alimento, ou você está colocando só o suficiente que ele também encontraria na natureza? Fazer uma analogia exatamente com, por exemplo, se você faz academia. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se você comer proteína, whey protein, tá? Se você comer proteína, você vai ter que degradar aquela proteína e transformá-la em aminoácido. Uma proteína é composta, é feita por aminoácidos. Então, uma cadeia de aminoácidos. Então, você jogando o aminoácido direto, você facilita muito essa absorção e esse aproveitamento do coral, né? E também aminoácidos também tem estudos já aprovados e tal, acrópora e tudo mais, que há esse consumo mais facilitado por a suplementação com aminoácido. Então, assim, você facilita o coral a obter esse alimento, né? E é com o aminoácido que ele vai da proteína, né? Que vem o aminoácido, que ele vai construir novo tecido, o processo de esqueletização, né? No caso das acróporas, né? Então a gente não pode pensar que o aminoácido vai alimentar, ele vai suplementar o que o coral já está capturando de alimento para crescer melhor. Sim, é um suplemento, né? Por isso que o alimento para coral é você fornecer a proteína, ou seja, o zooplâncton, fitoplâncton, coisa e tal, a grande massa. Você suplementar são outros produtos, já é aminoácido, né? Procreare, por exemplo, para crescimento de coral, que ele é uma nutrição intracelular, são coenzimas para estimular a divisão celular, sabe? Já é suplementação mesmo. Por isso que eu falo, antes de você usar suplementação, faça o básico já muito bem feito. Aí depois você pode usar a suplementação à vontade. E o alimentos corais, tanto em pó quanto líquido? Antes eu pegava os dois, pegava um pote de 20 ml, colocava uma colher do pó, colocava um pouquinho do líquido verdinho, né? Misturava tudo, pegava uma pipeta e ia lá na boca dos corais. Você acha isso válido? Eu só pego, jogo na água e deixo uma bomba? Isso é uma coisa, cada um faz de um jeito, né? Tem coral que vale a pena você fazer esse tipo de abordagem, de você jogar ali na boca dele, escolimia, LPS grandes, de manto, coisa e tal. Mas eu, por exemplo, nunca fiz. Eu não gosto. Eu prefiro jogar na suspensão. Hammer, tocha, eufilia, acho que é mais legal você jogar na suspensão da água, vai aproveitar, o que não aproveitar vai para filtragem, tira. Tem algum alimento da sua linha que serve para todos os corais, assim, um tipo de aquário misto, que seja mais focado em todos, sem ser tipo esse que é mais focado em goniópora? Biomass. O Biomass ele foi exatamente criado para ser eu falo que ele não é um alimento de coral, ele é um alimento sistêmico. Ele é para alimentar coral de todos os tipos, anêmona, goniópora, oviópora, tudo, ele é para alimentar todo mundo. Porque a composição dele vai muito além só de zooplâncton e fitoplâncton. Ele tem até levedura também, para alimentar os copépodes. Quem usa ele vai ver que o copépode explode ali no substrato, anfípode. Isso é muito bacana. Ele serve para qualquer tipo de estocagem de aquário. O impacto desse uso em fosfato e nitrato? Boa. Aí é uma coisa importante até ter falado sobre isso. Qual que é o grande problema da alimentação de coral? Porque teoricamente o coral na natureza ele tem alimento disponível 24 horas. Então assim, esse é o grande problema. Como que eu vou reproduzir isso no meu aquário? Então aí é a cautela. Aí que está o sucesso do cara que vai usar e vai falar que é ruim alimentar coral porque vai nitrato e fosfato lá para cima. Essa é a ponderação. Então eu sempre falo uma frase assim, simples assim, que é você tem que alimentar o coral, não o substrato. Então a mesma coisa em relação de peixe. Você tem que ter aí, não dá para ter uma regra, ou então escrito lá no rótulo do produto, dose tanto. Claro que a gente coloca uma indicação, mas você tem que ver que às vezes, por exemplo, pega um iniciante, ele tem lá 3 mudinhas de coral.
ele vai lá e joga uma dose completa de alimento para coral. Porque o lojista não avisou, às vezes, que, né, poxa, não é nem hora de alimentar coral. Você tem que alimentar os corais. Então, quando você tiver quantidade, aí você vai. O que eu prefiro fazer, dou como dica também, maior frequência e menor quantidade. Então, pouquinho, só que mais frequente. Tá? Então, e sempre ficar de olho em nitrato e fosfato. E também produto de boa qualidade, porque se você tiver, não vou falar que ele não vai aumentar nitrato e fosfato, é matéria orgânica, mas de boa biodisponibilidade vai evitar muito que seja recusado pelos corais, que seja não consumido, que seja matéria orgânica particulada. Como a gente tem aquário misto, normalmente, tem de tudo que é tipo de coral, eu gosto de variar. Então, por exemplo, hoje se alimentou durante a noite, amanhã faz durante o dia, sabe? Varia, sempre variando. E sempre na maior frequência. Se você puder fazer, por exemplo, você dosa uma dose X uma vez por dia. Tenta quebrar essa dose e dosar 2 vezes por dia. É uma coisa que o aquarismo deve conviver, por até respeito aos animais. O Dr. Miguel fala, né, que é uma judiação você não alimentar coral. Alimente com o que você quiser, mas alimente seus corais, porque eles comem e provadíssimo. Entendeu? Deixa uma outra pergunta. Se tiver tendo problemas com a alga, alguma coisa assim, a dosagem desses alimentos pode influenciar no aumento dessas algas, alguma coisa? Pode. Você deve, quando você tem problema de alga no aquário, quer dizer exatamente um descontrole do pilar orgânico do aquário. Chama assim, pilar inorgânico. Cálcio, reserva magnésio, elementos traços. Pilar orgânico do aquário. Amônio, nitrito, nitrato e fosfato. Basicamente. Então, 2 pilares seguram o teu aquário. Se um deles quebrar, vai tombar. Então, alga, normalmente o pilar orgânico foi quebrado, ou seja, você está com um descontrole de nitrato e fosfato, silicato, coisa e tal. Então, você tem que arrumar essa parte. Para você arrumar essa parte, o que você vai ter que fazer? Diminuir a matéria orgânica de entrada, alimentação para peixe, para coral, tudo mais, e ver o porquê que aconteceu isso. Qual é o problema? Onde está o problema na filtragem dessa água? Se está na filtragem biológica, usa bactéria e vai ser maravilhoso. Já vou falar disso. Se você tem um problema na filtragem física, skimmer, ou química, pelon, carvão ativado, tudo mais. Então você vai usar desses suplementos, desses produtos para poder começar a limpar a tua água e começar a diminuir as algas. Aí você diminui sim a alimentação de coral. Né? E eu falei das bactérias porque as bactérias já tem acho que uns 20 anos de aquarismo que entrou as bactérias, no começo foi uma coisa meio assim, e ajuda demais o controle da qualidade da água por parte biológica. Estou falando de probióticos de boa qualidade, claro. Né? E outra coisa, sempre separando bem, probiótico é bactéria, prebiótico é carbono. Então, eu estou falando de probiótico, não de prebiótico. Tá? E daí, você usando isso aí, veio daí, é usado na piscicultura, criação de peixe de cote, para manutenção da qualidade da água. Né? O dinoflagelato, ele é ocasionado por conta do quê? Tem várias espécies, né? Vários tipos aí de dinoflagelato que atacam os nossos aquários aí, é uma coisa horrorosa, né? Todo mundo sabe. E, cara, o que eu posso falar assim, como nada de ciência, tá? Mas estou falando assim, que normalmente eu vejo muito caso diariamente, é o cara que zera em absoluto o nitrato e o fosfato. E normalmente aparece o dinoflagelado. Porque, por exemplo, eu tive a experiência de eu não ter nada no aquário, e aí eu fiz uma TPA, talvez tenha vindo alguma coisa Pode ser. Nessa água, porque foi de uma loja que eu também não volto mais, e aí eu tive um baita surto de dinoflagelado. Não, e pode vir na água, cara. Pode vir na água. E aí é uma briga, né? Que aí você tem que jogar probiótico, UV dentro do próprio aquário, é uma complicação. Né? Mas é uma coisa, entra naquele assunto de pragas, né? Quanto mais a gente puder evitar a praga entrar dentro do aquário, melhor. Que tem várias, né? De branco de zoantes, de branco de acrópora, de montípora, EFW, AEFW, como o Ricardo falou. Então são várias pragas e o que a gente consegue é usar um bom produto para profilaxia, né? Para você desinfetar os corais ali, e observação do aquarista. Que é aquela coisa, cara, se você não quer ser um aquarista, você quer só curtir o aquário, pede para alguém ver para você, porque você vai introduzir um negócio, você vai ferrar o teu aquário, porque às vezes está em ovo. Você usa UV?
Pode usar à vontade. Vai ajudar muito. Você acha que deixa no sample ou pode pôr dentro? Dentro do aquário. E não vai atrapalhar em nada a tua ciclagem, porque na verdade o que mata o UV é o que passa por dentro dele. Vamos supor, aqui está o aquário. As bactérias que tem no aquário, 5% está na coluna d'água. O resto está tudo fixado, pode ter certeza disso. No vidro, nas rochas, no substrato. Então o UV é maravilhoso, pode usar à vontade. Tem muita competição entre os micro-organismos que a gente não enxerga lá dentro. Então, né, por exemplo, cianobactéria. Apareceu ciano no aquário, como que normalmente o pessoal resolve? Antibiótico. Por quê? Eu sempre vou no probiótico. Ou seja, dosar a bactéria. Porque eu quero que uma bactéria por competição derrube a cianobactéria, que é mais fraca. Então você dosando normalmente o Bacter Pro, que é uma bactéria, você acaba com... Então eu falo do dinoflagelo a mesma coisa. Se você tiver uma competição grande de micro-organismos, você não vai deixar ele vir. O que é o tema? Você usar probiótico, você vai destruir as bactérias que já estão no seu aquário. Eu fiz uma live, está no Instagram, com o Dr. Miguel Miss, perguntando sobre isso. Mas aí que é, qual probiótico você está jogando? Aí vai muito da qualidade do probiótico que você está jogando e da confiança que você tem no probiótico. Bactéria boa, a gente já sabe de cor e salteado quais são. Você toma Yakult, por exemplo, um probiótico, para você ter um funcionamento intestinal melhor. Então, esse é o negócio. Você usar um probiótico de boa qualidade, você em nenhum momento vai probiótico bactéria, prebiótico alimento a bactéria, fala assim, que é a fonte de carbono. Que eu recomendo em raras ocasiões, tá? Emergências, onde o nitrato fosfato explodiu e coisa e tal. Mas normalmente, se você usar probiótico de boa qualidade desde o início no aquário, então você nem vai chegar a ter problema com isso. O probiótico que eu sempre recomendo é o Bacter Pro, que ele é forte, ele é bactéria liofilizada, vai ali em pó, com um substrato de magnésio, é top, uma concentração, não tem para que eu fazer outra coisa. Entendeu? De, eu vou misturar isso aí numa lama, vou fazer aquelas bolinhas. Não precisa. Também tem uma coisa que, assim, muita gente fala assim, para que complicar, mas você tem 40 produtos na linha. Tá bom. Mas eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, que, tipo assim, com 5 produtos, você toca qualquer aquário marinho, que essa é a ideia. Se você quiser especificidade em alguma coisa, em acrópora, coisa, eu quero manganês, por exemplo. Tá bom, você tem ali o manganês, mas você tem o básico. Mas alguém... Fechou. Gente, obrigado, viu? Valeu. Obrigado.